Olá, tudo bem? Eu sou o Eduardo Santos, eu estou aqui para mais um vídeo. E esse vídeo é um vídeo muito importante, porque nós vamos falar hoje sobre plano de ação. Você já deve ter ouvido falar em plano de ação. Poxa, na verdade, você faz seu plano de ação todos os anos, tem vários objetivos. A pergunta é, como é que está o resultado desse seu plano de ação? Nós estamos chegando no final de um ano, o próximo ano está batendo as portas e muitos desanimam porque ele começa a pensar assim, olha, eu fiz tantos planos, fiz vários planejamentos para eu emagrecer, outros para fazer alguma viagem bacana, e muitos de nós para mudar nossa vida financeira, sair das dívidas, mas o ano está acabando e aí você dá uma olhada à volta e percebe que as coisas estão mais ou menos como começaram esse ano, ou pior, as coisas podem ter piorado até. Então assim, eu vou te passar aqui algumas dicas sobre como fazer um plano de ação campeão. Pelo menos é a forma que eu utilizo, é a forma como eu ensino meus alunos e eu tenho um feedback bem bacana deles e aí aqueles que conseguem colocar em prática têm mudado e transformado a sua vida e conseguido chegar no objetivo que precisam ou muito perto deles, ok? Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai fazer um plano de ação é a clareza. O que é a clareza? É o teu foco. Você não pode fazer nada antes de saber exatamente o que você deseja. Se você começar a ter ações antes de você ter a clareza ou ter foco, provavelmente não vai dar certo. Então assim, como assim ter clareza? Vamos falar aqui então das finanças, né? Isso serve para qualquer área da tua vida, você pode aplicar, mas vamos falar das finanças. Eu não sei qual que é o teu objetivo. De repente você deseja, como muitas pessoas desejam, aquela conta mágica do primeiro milhão. R$1 milhão nem é mais tanto dinheiro assim, mas vamos trabalhar com esse número, R$1 milhão. A pergunta é a seguinte, por que você quer ou você deseja R$1 milhão? O que você vai fazer com R$1 milhão? Para que esse R$1 milhão vai ser importante para você? Você vai precisar passar por cima de alguém ou dos seus valores para conquistar esse R$1 milhão? O preço para que você alcance, ele vai ser pesado demais? Você está disposto a pagar? Então essas perguntas você precisa se fazer e ter as respostas. Isso vai te dar clareza para você ter certeza se é isso realmente que você deseja. Se for, ok, a primeira etapa está cumprida. E aí depois de você ter a certeza, de você ter clareza, de você ter o foco, a segunda coisa que você vai fazer é o seu planejamento. O seu planejamento. Como é que você faz o planejamento? Existem várias formas de se planejar. Uma forma que eu acho que é assim campeã e que eu vejo assim muitas pessoas que deram certo, pessoas que são referência em suas áreas, elas utilizaram uma coisa que a gente chama de modelagem. O que é isso? Bom, se você quer R$1 milhão, você precisa encontrar alguém que já tem R$1 milhão, não é verdade? Então, você vai fazer seu planejamento baseado nisso. Então, você conhece alguém que já tem R$1 milhão? Ou melhor, você conhece alguém que já tem R$1 milhão e que partiu do ponto onde você está hoje, ou às vezes até pior do que você está hoje? Então, é essa pessoa que você precisa modelar. E o que é modelar? Você precisa seguir a trajetória dela. Você precisa seguir a mesma trilha que essa pessoa seguiu. O sucesso, ele deixa rastro. Essa é uma frase bem conhecida, mas ela serve para esse momento. Então o que você vai precisar fazer? Encontre essa pessoa. De repente você tem um livro sobre a vida dessa pessoa, para você entender por onde ela começou, o que ela precisou passar, que tipo de curso, tipo de treinamento ela precisou fazer, qual foi o preço para ela chegar lá, se você também está disposto a passar por isso. Então assim, faça seu planejamento modelando alguém que já deu certo. E aí você vai ter um pouquinho de trabalho, mas é fantástico o resultado disso. Então, segunda coisa que você precisa fazer é o seu planejamento. E a minha dica é, modele alguém. Você não precisa reinventar a roda.
Pegue o exemplo de alguém que já deu certo, que já trilhou esse caminho e segue os passos que essa pessoa já deixou, ok? A terceira coisa são as ações. Uma vez que você já tem clareza, que você tem o foco, sabe exatamente o que você quer e você vai atrás disso de qualquer forma, e você já tem alguém, você sabe como chegar lá, você sabe o caminho, a terceira coisa são as ações, você precisa agir. Porque se você não agir, você vai ficar apenas sendo uma pessoa que conhece muito sobre um assunto, pode até dar aula sobre isso, mas não vai transformar a vida de ninguém, e nem a sua. Então, você precisa agir, precisa ter ações. E aí, agindo, você consegue medir se aquilo que você está fazendo está dando certo, se está dentro do prazo que você estipulou para que as coisas acontecessem, para que os resultados aparecessem, ok? A quarta dica é a melhoria contínua. Porque se você tem foco, você já tem a clareza, planejou direito, se você age constantemente, é óbvio, isso é certo, a tua vida ela vai melhorar, a tua vida financeira vai ter melhoria e contínua. Então você vai perceber que mês a mês, se você está endividado, por exemplo, a sua dívida vai diminuir, você vai estar estudando, então você vai aprender a negociar melhor essas dívidas, o seu comprometimento financeiro, o seu orçamento, aos poucos e mês a mês ele vai melhorando. Então isso é melhoria contínua, isso tem que acontecer. Se não estiver acontecendo, você precisa dar uma parada e rever e perceber onde é que você errou. Volta, percebe onde está o erro, corrige para que a melhoria contínua ela aconteça, ok? E a quinta dica, que na verdade não é uma dica, é o resultado disso tudo, são os resultados esperados. Então, se você deseja ter R$1 milhão, se você seguir esses passos, você vai ter grande chance de conquistar R$1 milhão. Agora, a dica de ouro desse vídeo. É muito mais difícil, e aí eu sei disso porque aconteceu comigo, nas aulas, nos meus processos de coaching, os meus alunos também têm esse problema quando eu peço para eles fazerem um planejamento. Então ele me fala assim, olha, eu quero R$1 milhão, mas ele não tem hoje nenhum dinheiro, ele está começando. Ele imagina R$1 milhão, mas ele não consegue dar o próximo passo. Eu pergunto para ele assim, qual é o próximo passo então? O que você vai fazer esse mês para você buscar o objetivo? Ele fica meio perdido. Alguns conseguem dar alguns passos, mas depois não sabem mais. Então, a grande dica é o seguinte, o nosso cérebro, a nossa mente, ela age de uma forma melhor se nós invertermos essa situação. O que é isso, inverter? Eu gostaria que você pensasse agora assim, como se você já tivesse conquistado esse R$1 milhão, ou seja lá qual for o valor que você deseja. Então pense assim, eu conquistei agora R$1 milhão. Eu quero que você pense qual foi o passo anterior que você teve que dar para chegar no R$1 milhão. E aí, o outro passo anterior a esse passo. E assim sucessivamente. Um exemplo aqui, eu escrevi um livro o ano passado. Deixa eu dar o meu exemplo. Eu usei exatamente essa fórmula quando eu escrevi um livro. Então eu pensei assim, eu pensei como já se estivesse com o livro na mão. Então, qual foi o passo anterior a estar com o livro na mão? Bom, eu precisava fazer o lançamento do livro. Ok, mas antes do lançamento, o que eu precisei fazer? Eu precisei combinar com a minha editora o lançamento. Tá, mas antes de combinar com a editora, o que eu precisei fazer? Olha, antes de combinar com a editora, o livro precisava já estar pronto, nas minhas mãos. Ok, mas antes desse livro estar em minhas mãos, o que precisou fazer? Eu precisei aprovar o livro, eles me mandaram a capa, o boneco do livro, e aí eu olhei aquilo, ok, aprovei, e eles publicaram. Mas antes disso eu estava escrevendo o último capítulo do livro. Ou seja, você tem que fazer essa dinâmica e você vai voltando até que você chega no dia de hoje. E aí fica mais fácil, porque aí você tem você sabe exatamente o que você precisa fazer. E aí você começa a dar passo a passo, você vai estruturar de uma forma mais organizada, você vai ter ideia do período que você vai precisar usar. Outra coisa que você precisa fazer é dar data para as coisas. Cada ação dessa você precisa colocar uma data. Se precisar ajustar, ajusta, mas antes de começar. E aí você vai ter uma chance enorme de conseguir realizar os seus objetivos, ok? Então, faça seu plano de ação, faça com calma. É importante que esse plano de ação seja importante para você, não seja importante para os outros. Tem que ser importante para você, relevante para você, porque tem algumas dores que você vai precisar passar para você alcançar seus objetivos. Se inscreva aqui no canal,
ativa o sininho para você receber o nosso material, os nossos vídeos em primeira mão, ok? Então nós nos vemos por aí, até mais, tchau!